Então, agora, por fim, resolvendo a questão de número 19, considere os números reais. Então, temos aqui o valor de x, o valor de y e o valor de z. É falso afirmar que. Então, aqui a gente vai ter que provar, né, que uma dessas alternativas vai ser falsa. Para isso, a gente precisa calcular o valor de x, y e z. Eu já coloquei as equações posicionadas aqui ao lado. Então, vamos para a resolução. Raiz de 2,7. Então, o primeiro passo, transformar este número em fração. Então, 2,7 eu consigo escrever como sendo a fração de 27 sobre 10. Um número após a vírgula, um zero só ali embaixo. Então, agora eu tenho raiz de 27 dividido por raiz de 10. Quando eu tenho uma fração dentro da raiz, é como se fosse a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo. Quando eu faço a fatoração do número 27, eu encontro 3 elevado ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui seria a fatoração do número 27, raiz dele, e aqui continua sendo raiz de 10. Muito bem. Tudo que está elevado ao quadrado dentro da raiz quadrada vai sair da raiz. Então, esse 3 sai para fora. E aqui permanece um 3 aqui dentro. Então, isso aqui é 3 raiz de 3 dividido por raiz de 10. Não posso ter raízes no denominador, então eu vou ter que racionalizar. Como que eu faço isso? Pego este número, que está embaixo, que no caso é raiz de 10, vou multiplicar tanto o denominador quanto o numerador por raiz de 10. Logo, vou ter aqui 3 raiz de 3 vezes raiz de 10. Multiplico os números que estão dentro da raiz. 3 vezes 10 é 30. Dividido por 10 vezes 10, 100. Raiz de 100 é 10. Então, esse aqui é o valor encontrado para o x. Então, está aqui o valor de x. Muito bem. Seguindo agora para o y. Façamos o mesmo aqui no 0,25. Vamos transformar ele em uma fração. Então, aqui eu vou ter que 25 sobre 100 raiz quadrada deste número, mais, debaixo do número 16, é como se tivesse o número 1. Então, o expoente negativo vai fazer essa inversão. Então, aqui vai ficar 1 sobre 16 elevado a 3 quartos agora, positivo. Porém, tudo isso está sendo elevado a menos 1. Aplico a raiz quadrada do número de cima e do número de baixo. Raiz de 25 é 5 e raiz de 100 é 10. Então, está aqui, mais esse termo de cá, faço a propriedade. Aplico a propriedade de transformar um número com expoente fracionário em uma raiz. Então, esse aqui vai se tornar o que está no sol, que é sombra, e o que está na sombra, que é sol. Então, aqui vai ficar o 4 que estava embaixo, fica em cima, e o 3 que estava em cima fica aqui embaixo. Novamente, tudo isso sendo elevado a menos 1. Consigo perceber aqui que o número 16 eu consigo escrever como base 2. E como que eu faço isso? Basta fatorar o número 16. Então, quando eu pego para fatorar o número 16, eu vou ter que 16 por 2 é 8, por 2 é 4, por 4 é 2 e por 2 é 1.
Sendo assim, posso escrever estes números como sendo 2 elevado à quarta potência. Substituindo 16 por esse número e já simplificando esse aqui, então aqui divido por 5, divido por 5, então aqui vai dar 1 sobre 2 mais 1 sobre raiz quarta. O 16 já estava sendo elevado a 3, então esse 2 elevado a 4 fica elevado a 3. Tudo isto, entre parênteses, elevado a menos 1. Essa parte de baixo, eu vou abrir ela aqui, só para vocês enxergarem mais fácil como que vai ficar. Então, esse aqui é 1 sobre 2, mais 1 dividido por. Veja só, tem aqui potência de potência, então eu teria que multiplicar o 4 vezes o 3. Então, daria 2 elevado a 12. Só que o que é o 2 elevado a 12? Já vou abrir ele aqui, ó. Então, o 2 elevado a 12, eu posso escrever como sendo 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Então, tudo que está elevado a 4 dentro de uma raiz quarta vai sair de dentro dessa raiz. Mantenho aqui o menos 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, daqui de dentro vai sair um 2, multiplicando 2, multiplicando 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, temos aqui que isso aqui é 1 sobre 8. Tudo isso elevado a menos 1. Tem uma soma de frações aqui. Faço o MMC. O MMC entre 2 e 8 é o próprio número 8. O que eu faço agora? Pego o 8, divido pelo termo de baixo e multiplico pelo termo que está em cima. Então, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. Elevado a menos 1. Então, aqui temos 5 sobre 8 elevado a menos 1. Então, quando eu tenho expoente negativo, eu tenho que inverter a fração. Então, invertendo essa fração, isso aqui é 8 sobre 5. Não preciso nem elevar a 1, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, esse aqui é o valor de y. Por fim, calculando o valor de z, vou dividir essa equação em duas situações diferentes. Vou resolver a parte de cima aqui primeiro, depois resolvo a parte de baixo e no final eu vou juntar, porque aqui vai facilitar um pouco a vida para não precisar ficar escrevendo essa barra de divisão toda hora. Então veja só, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos 2 elevado a 2. Veja só, esse 2 elevado a 2, apenas a base 2 está sendo elevada a 2. O sinal de negativo não é elevado. Então aqui vai ficar menos 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então aqui ficou elevado a 8. Menos esse carinha aqui. Veja só, tem uma raiz cúbica de uma raiz quinta, né, nesses termos. Então, na propriedade que a gente viu, a gente pode multiplicar esses números que estão aqui. Logo, quando eu faço 3 vezes 5, isso aqui se torna uma raiz com o índice 15 elevado. Então, veja só. O que eu tenho aqui dentro agora? Eu tenho 1, 2. Esse 2 está sendo elevado a 3, esse 3 está sendo elevado a 2. E depois tudo isso está multiplicando por esse termo aqui. Então, primeiro vamos fazer aqui, ó. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que vai dar 9. Vezes 1 quinto elevado a menos 2. Então, vamos fazer isso aqui, a parte aqui.
deixa eu fazer aqui separado, para a gente colocar lá dentro da expressão. Então, eu vou fazer esta operação aqui, ó. Esta operação em roxo aqui. Então, resolvendo o que está aqui em roxo, o que eu tenho ali? Eu tenho 1 sobre 5 elevado a menos 2. O expoente negativo faz a fração inverter, então isso aqui fica 5 sobre 1, tudo isso elevado a 2. Então isso aqui é praticamente o de cima elevado a 2 e o de baixo elevado a 2. Então, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25, e 1 elevado a 2 é o próprio 1. Então 25 dividido por 1 é 25, é a mesma coisa, então posso colocar aqui, isso aqui vai valer 25. Muito bem, continuando aqui nessa resolução. Tenho aqui agora um menos 2 elevado a 2 elevado a 8. Então, quem que vai fazer esse número ficar positivo? O fato dele estar sendo elevado ao 8, que é o número par. Então, quando eu elevar esse 8 aqui, esse que é o cara que vai fazer esse termo ficar positivo. Por quê? Esse 2 que está aqui dentro, ele não faz o menos 2 ficar positivo, pelo fato de que ele está elevando apenas o 2. Então, isso aqui seria menos 4 aqui dentro, tá? Então, potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, eu já vou deixar esse cara positivo, porque eu sei que ele vai ficar positivo. Então, isso aqui é 2 vezes 8, 16. Então, é 2 positivo elevado a 16. E aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5, 9. Deixa eu ver. Isso. Então, aqui eu vou ter o 9 vezes o 25, certo? Então, o 9 vezes o 25 é... Deixa eu ver se eu posso abrir esse número. É isso mesmo, 9 sobre 25 vezes 25. Então, 9 vezes 25 vai dar menos raiz de um índice 15 de 2 elevado a 170. Peraí, 8 partes. Não, 225. Então, calma aí, deixa eu consertar aqui. 9 vezes 25 vai dar 225. Muito bem. Continuando aqui então. Então aqui eu tenho 2 elevado a 16 menos. Aplica a situação. Quem está no sol que é sombra, quem está na sombra que é sol. Então aqui a gente vai ter o 225 que estava embaixo vai para cima. Então esse aqui vai ser 225 sobre 15. Consigo simplificar aqui por 15 e consigo simplificar aqui por 15. Então, simplificando em cima e embaixo por 15, eu tenho que 225 dividido por 15 vai ser 15, e 15 por 15 vai dar 1. Então, isso aqui é simplesmente 216, 2 elevado a 16, perdão, menos 2 elevado a 15. Não posso realizar essas operações aqui. Por que que eu não posso realizar essa operação? Pelo fato de que as bases são diferentes. Uma é 2 positivo, outra é 2 negativo. E é uma subtração, né? Então, bases e expoentes são diferentes. Então, essa aqui é a parte de cima da minha equação. Então, deixa ela marcada aqui, que depois a gente volta nela. Realizando a equação do denominador aqui, eu vou ter um 2 multiplicando menos 7, potência de potência. Então, aqui vai dar menos potência de potência. Eu vou ter aqui... não, na verdade, quer ver? Pode ser também. Então, esse aqui daria... Mas para eliminar essa potência, tá certo. Então, esse aqui vai ser menos 1 sobre 2. 2 vezes menos 7, isso aqui vai dar menos 14. Vou aplicar o expoente negativo, então o expoente negativo vai fazer a minha equação inverter, então 2 vai para cima, o 1 vai para baixo, tudo isso aqui fica elevado a 14 positivo. Então,
termo de cima elevado a 14, o termo de baixo elevado a 14. Como eu tenho um sinal de negativo na frente, então isso aqui é menos 2 elevado a 14. Tá feito aqui. Então veja só, a parte de cima, o numerador deu aquilo e o denominador deu isso aqui. Então juntando os dois aqui agora, para poder fazer a parte final da minha equação, eu tenho aqui que eu estou fazendo uma expressão do tipo 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 15 dividido por menos 2 elevado a 14. Veja só, numa operação como essa, o que eu consigo perceber? Eu sei que 2 elevado a 16 é maior do que 2 elevado a 15, certo? E então aqui vai resultar num valor positivo, porque esse número é maior, enquanto aqui embaixo eu estou dividindo por um valor negativo. Então eu já vou colocar esse sinal de negativo aqui na frente, porque positivo dividido por negativo vai dar negativo. Então essa expressão é 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 14. Então, beleza, o sinal de negativo eu já coloquei ele aqui na frente da minha conta. Veja só, as bases são diferentes, né? Então, aqui, que eu posso fazer nessa equação? Eu consigo colocar um termo evidência aqui em cima. O que é colocar um termo evidência? Colocar o termo evidência seria uma matéria que a gente já viu, né, no ano anterior. 2 elevado a 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 15 vezes 2. Que esse 2 é como se tivesse elevado a 1. Então, conserva a base, somos expoentes, 15 mais 1, 16. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 15 vezes 2. Isso aqui para o 16. E do lado de cá, a gente tem um menos 2 elevado a 15. Então, tudo isso está sendo dividido por 2 elevado a 14. Não esquece do sinal de negativo aqui na frente. Muito bem. Realizando colocando os termos em evidência, o que é colocar o termo em evidência? Nesse primeiro, então veja só, esse número, 2 elevado a 15, ele aparece tanto aqui quanto aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em evidência. Então, significa que eu vou pegar eles, eu vou colocar do lado de fora, né, desse parênteses aqui. Então, aqui eu vou ter simplesmente um menos 2 elevado a 15. Então, veja só. Abre parêntese. Como eu coloquei o 2 elevado a 15 em evidência, no primeiro termo ficou um 2, e no segundo termo, como ele ficou em evidência, eu coloco aqui o número 1. Então, eu fico com uma expressão dessa forma aqui. Por que eu faço isso? Porque agora eu posso realizar a divisão aqui entre bases 2. Então, aqui é 2 elevado a 15 e aqui 2 elevado a 14. Nós aprendemos que na divisão de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, esse aqui é 2, 15 menos 14 é 1. Então, não preciso nem colocar 2 elevado a 1 aqui. Então, esse aqui vai dar 2 menos 1. Muito bem. Então, chegamos nessa parte aqui, onde eu tenho aqui um menos 2 vezes 1. Ou seja, faço a distributiva, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Ou seja, resposta final dessa questão que foi bem simples, né, bem fácil, deu 2. Então, aqui descobrimos o valor de Z, que vai ser menos 2. Então, agora a gente vai fazer as verificações. Então, agora a gente tem o valor de X, o valor de Y e o valor de Z. Na alternativa A, ele está falando que o Z, quanto que vale o Z? Acabamos de calcular, menos 2, dividido por Y, quanto que vale o Y? 8 sobre 5, é menor do que menos 3 sobre 2. Então, vamos verificar. Então, o Z
ele vale menos 2, só que tudo isso está sendo dividido por y, que vale, quanto que vale o y? 8 sobre 5. Então, esse aqui vale 8 sobre 5. Então, temos uma divisão de fração aqui. Como que eu resolvo essa divisão de fração? Eu conservo o primeiro número, multiplico pelo inverso do segundo aqui, que no caso vai dar 5 sobre 8. Que é como se debaixo do número 2 tivesse o número 1. Multiplicando em linha reta, eu vou ter aqui menos 10 dividido por 8. Consigo simplificar aqui por 2 e aqui por 2, que vai dar um total de menos 5 sobre 4. Então, esse valor é menos 5 sobre 4. Muito bem. Transformando isso aqui em um decimal, em um número decimal, então eu sei que 5 sobre 4 vai dar menos 1,25. E o outro número que o exercício está trabalhando é menos 3 sobre 2. Então, veja só. Então, aqui é menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 é menos 1,5. Então, na letra A, eles estão afirmando que o quê? Menos, transformei em decimal para ficar mais fácil para vocês enxergar, menos 1,25 é menor do que menos 1,5. Isso aqui é falso. Por quê? Se fosse valores positivos, realmente seria verdade que 1,25 é menor do que 1,5. Porém, como ambos são negativos, eu tenho que procurar aquele número que está mais próximo de zero. Então, 1,25 está mais próximo de zero. Então, por ser negativo, o menos 1,25 é maior é maior, né, do que menos 1,5. E o exercício está falando que é menor. Então, a questão falsa que a gente está procurando é a letra A. Então, não precisamos nem fazer as demais, né? Mas podemos fazer caso queira, para poder comprovar que elas são verdadeiras, mas a letra A já é a questão falsa. Beleza? Então, assim encerramos a nossa correção da lista. Muito obrigado por acompanhar até aqui e bons estudos.